Aos amantes de terror. No vídeo de hoje, nós vamos ler a trágica história de um homem que achou estar perdendo sua visão, mas se deparou com algo muito pior. Esse vídeo deu um trabalhão, então, por favor, deixa o like e se inscreva no canal para dar uma força. E não se esqueça, horrores inimagináveis habitam o lugar nenhum. Eu sofro de uma condição chamada Síndrome de Charles Bonnet, ou Alucinações Visuais de Liberação, se você quiser ser mais técnico. É uma condição muito mais comum do que você pode imaginar. Estima-se que até metade das pessoas com perda gradual de visão experimentem uma ou mais crises ao longo da vida. Mas aposto que a maioria de vocês nunca ouviu falar dela. A razão para isso é que a maioria dos que sofrem tem medo de contar a alguém o que experimentamos. Eu sei que eu tinha. Mas estou me adiantando. Meu nome é Andrew e tenho 26 anos. Há 2 anos, acordei com uma visão horrivelmente embaçada. Cada borda e detalhe nublados, como se alguém tivesse passado vaselina na lente de uma câmera. Nunca melhorou. Eu estava assustado e fui para o consultório do Dr. Harper o mais rápido que pude, de repente precisando pegar um táxi, em vez de dirigir meu carro, o qual eu dirigia sem problemas, desde que o comprei 3 anos antes. O médico fez alguns exames, me fez algumas perguntas. Você tem sentido muita sede ultimamente? Com que frequência você urina? Como você descreveria o seu nível de cansaço? Então, me deu o diagnóstico que mudou a minha vida para sempre. Ele explicou que eu teria que tomar injeções de insulina a cada refeição, que comer alimentos errados, sem monitorar meu açúcar no sangue, poderia me levar a um coma, ou pior. Então falou dos meus olhos. Andrew, seu diabetes resultou em maculopatia. Você sabe o que é isso? Eu balancei a cabeça, atordoado com o choque do diagnóstico, e o Dr. Harper continuou. É quando o diabetes afeta os vasos sanguíneos na parte de trás do seu olho, bloqueando-os e fazendo com que vazem na mácula, a parte central da retina, que ajuda a perceber cores e detalhes finos. Quando esses vasos vazam na mácula, pode causar danos significativos. Com um nó na garganta, perguntei, ok, então como podemos melhorar isso? Eu não conseguia ver bem o rosto do Harper quando ele falou, mas o tom da voz dele já dizia o que eu temia. Sinto muito, Andrew, respondeu ele gravemente. Talvez, se tivéssemos detectado isso um pouco antes, teríamos opções de tratamento, mas receio que o dano já é extenso. Podemos tentar frear o desenvolvimento da condição, mas, infelizmente, é irreversível. Senti como se meu mundo tivesse desabado. Eu tinha apenas 24 anos. Estava no auge físico. Era ativo, jogava basquete e pedalava algumas vezes por semana. E agora, minha saúde, meu corpo e minha visão tinham sido tirados de mim. Os primeiros 6 meses foram difíceis. Terminei com minha namorada, uma garota doce chamada Holly, que tentou fazer dar certo, mas não conseguiu porque eu estava sempre com muita raiva. Perdi meu emprego porque se tem uma coisa que um arquiteto precisa, são os olhos. Até me afastei de muitos amigos, inventando desculpas para não encontrá-los, até que pararam de perguntar. Na verdade, era inveja da minha parte. Ciúmes por eles continuarem vivendo, enquanto tudo que eu esperava tinha sido arrancado de mim. Eu fui um babaca. Demorou para eu perceber isso, mas no fim foi a enfermeira que veio me visitar em casa. Uma mulher alta, prática e experiente chamada Lois, que me chamou a atenção para isso. Ela disse,
Você é um babaca. O quê? Eu gaguejei, chocado com a linguagem. Então você tem diabetes. Sabe quantas pessoas têm isso? E antes que eu respondesse, continuou. Você acha que todas elas ficam escondidas em seus apartamentos, recusando-se a continuar com a vida? Perder a visão é terrível e eu tenho compaixão de você. Mas, Andrew, isso não é desculpa para desistir. Mas você não... argumentei eu, tentando me defender, mas ela não tinha acabado. Entende? Um dos homens mais corajosos que conheço ficou paralisado do pescoço para baixo quando era criança. E ele não desistiu. Você pode fazer muito mais com sua vida. E tem pessoas que querem te ajudar, mas você nem se dá o trabalho de fazer a barba nessa barba feia. Para de ser um chorão e faz alguma coisa. Claro, não aconteceu do dia para a noite. E eu discuti com ela. Fiquei furioso com a insensibilidade e mandei ela embora. Disse que ia contar para os superiores dela, mas ela riu e disse que eu não faria isso. Você não vai porque é inteligente e tem orgulho demais para isso. Te vejo na próxima semana. Naquela noite, eu fiz a barba. Abri minhas cortinas e realmente olhei ao redor. As coisas estavam borradas, mas quando eu olhei direito, consegui ver as coisas espalhadas pela casa. A bagunça que eu deixei que ela se tornasse. Quando Lois voltou na semana seguinte, o lugar estava arrumado. Eu estava barbeado, vestido, até tentei pentear o cabelo. Ela não comentou nada, nem falou da briga da semana anterior, mas me levou a tomar um café na rua. Me guiou pela calçada até a cafeteria, conversando comigo, me tranquilizando. Foi assustador, mesmo sendo a menos de um bloco, mas eu fiquei orgulhoso quando cheguei lá. Conversamos, eu e Lois. Acho que até ri. Depois, ela me acompanhou até casa e, quando me ajudou a entrar, disse: "Prazer em conhecer finalmente Andrew." Aquele dia foi o começo da minha nova vida. Mudei para um apartamento novo, no térreo, e entrei num grupo de jovens com deficiência visual. Fiz amigos, saía todo dia, mesmo que fosse só uma caminhada curta. Mas eu fazia questão de ver o que podia do mundo. Comprei o que podia, mas os Sawyers, o casal de idosos que administra a loja, traziam minhas compras uma vez por semana. Clark é um velho rabugento, então ele se recusa a me mimar e já me disse que me respeita por ser como eu sou, por manter minha independência, por não desistir. De um cara como ele, isso é uma das coisas mais doces que já ouvi. As coisas estavam indo tão bem. Então, 1 ano atrás, começou. Entrei na minha sala com uma caneca de café na mão e vi uma carruagem funerária vitoriana parada no meu tapete, completa com 2 enormes cavalos orgulhosos em uniforme, adornados com longas plumas pretas nas rédeas. Eles estavam perfeitamente imóveis, enquanto o cocheiro, um homem pequeno e barbado, com traje de época e cartola, mexia nas rédeas e me olhava esperando. Estranhamente, eles estavam muito mais claros do que as formas borradas que eu costumava ver. Quase fiz xixi nas calças. Derrubei a caneca, derramando café quente nos meus pés descalços, pulei para trás com um grito de dor e espanto. Quando olhei de novo para os cavalos e a carroça na sala, eles tinham sumido. Naquele momento, pensei que estava ficando louco. Aparentemente, a maioria de nós pensa isso, o que é compreensível. Como você se sentiria se visse exatamente aquilo na sua casa? A menos que você seja o Jack o Estripador, acho que ninguém tem uma carroça e cavalos jogados por aí. Eu certamente não tinha. Depois de muito resmungar para mim mesmo e um pouco de auto-engano, consegui me convencer de que não vi o que achei que vi, que era Jonde mais uma vez, que era só um sonho vívido. Isso pareceu funcionar, e continuei vivendo, mesmo que entrasse naquela mesma sala com mais cuidado nos dias seguintes. Finalmente, esqueci. 2 semanas depois, vi uma enorme bola laranja flutuando, girando no meu banheiro. Quase fiz xixi nas calças de novo. Fiquei parado olhando para ela.
Essa estranha esfera levitando, um pouco maior do que uma bola de praia, pendurada no ar acima da banheira, de boca aberta por uns 10 segundos antes de fechar as pálpebras e sussurrar para mim mesmo: isso não está aí, isso não está aí. Depois de 5 segundos, abri os olhos novamente. Não estava. Você já duvidou da sua própria sanidade? Já se perguntou se o que percebe realmente está ali? Ou se a sua mente o traiu? Honestamente, comparado à perda da minha visão, a perspectiva de perder a cabeça era muito mais assustadora. Eu tinha lutado contra a adversidade e me orgulhava de não ser apenas um sobrevivente, mas alguém que vive a sua própria vida. Como eu poderia fazer isso se eu estivesse maluco? Quase não dormi naquela noite e fiquei nervoso por dias. Qualquer sinal de movimento ou forma desconhecida acelerava meu pulso, me fazia duvidar se aquilo realmente estava ali. Foi a fase mais difícil da minha vida. Pior até do que quando fui diagnosticado com diabetes. Pelo menos, quando o Dr. Harper me falou do diabetes, eu tinha um prognóstico definido, recebi fatos de um profissional. Minha doença era física, tinha um nome e, o mais importante, tinha um plano de tratamento. Isso era outra coisa. Minha própria mente tinha se voltado contra mim. Meus sentidos e percepção da realidade estavam distorcidos e pouco confiáveis. Só estando nessa situação para entender o quão aterrorizante isso é. Seus sentidos e a forma como o cérebro os interpreta são sua única defesa verdadeira contra o perigo. Você percebe o perigo e o evita, impedindo que seu corpo se machuque. Mas o que acontece quando você não pode confiar na sua percepção para alertar sobre perigos reais? Lois percebeu o problema primeiro, notando meu comportamento nervoso. Perguntou o que havia de errado, se eu precisava falar, mas disse que estava tudo bem, só que não estava dormindo direito. Essa última parte era verdade, não consegui pregar o olho. Só de pensar em ser internado, passar o resto dos dias sedado, vestido de pijama azul, num quarto branco, com os gritos ecoando dos outros internos, isso me aterrorizava demais. Mas qual era a alternativa? Viver sendo um risco para mim e para os outros? No fim, escolhi ignorar. Pensei que se eu conseguisse funcionar perto das pessoas sem que elas percebessem, isso já bastava. Passou um mês até o próximo incidente, e eu realmente achava que tinha deixado isso para trás. A cada dia, minha confiança crescia. Então, numa manhã de quarta-feira, saí para a rua ensolarada me sentindo despreocupado. Toda quarta-feira eu me dava ao luxo de tomar um latte no Joe's, a mesma cafeteria que eu tinha ido com a Lois. Era um costume que me dava muito prazer e me fez criar amizades com outros clientes e funcionários, incluindo o próprio Joe. Enquanto caminhava pela rua, com a bengala branca na mão, observava as cores e formas ao redor. Gostava do sol no rosto e do canto dos pássaros. Era um bom dia. Então, eu os vi. Um grupo de 6 peregrinos, todos vestidos com roupas da época dos colonizadores, sentados de pernas cruzadas no asfalto. Eles não me olharam. Estavam envolvidos em uma conversa acalorada, mas estranhamente silenciosa. Fiquei paralisado olhando para eles. Continuavam discutindo, gesticulando furiosamente, mas eu não conseguia ouvir nenhuma voz. Apesar do evidente mau humor, parecia que estavam gritando. Paralisado pelo choque, a bengala branca caiu das minhas mãos dormentes, batendo na calçada. Tentei sair correndo, desesperado, para fugir daquela visão dos colonizadores no meio da rua, mas fiquei tão apavorado, com tanta pressa, que pisei na minha bengala. Ela rolou sob meu pé e, antes que eu percebesse, caí no chão duro. Não consegui amortecer direito a queda. Bati a bochecha forte no chão e ralando as palmas das mãos. Ouvi um grito de uma mulher que passava, uma boa samaritana preocupada que correu para me ajudar. Ela se ajoelhou ao meu lado, ajudou-me a levantar, passou um lenço na minha bochecha que, segundo ela, estava sangrando.
Tentei dizer que estava tudo bem, que não precisava se preocupar, mas a boa samaritana insistiu em me levar ao consultório do Dr. Harper para cuidar do ferimento. Agora que penso nisso, tenho certeza de que ela sabia que meu evidente nervosismo não tinha a ver com a queda. Na época fiquei envergonhado e com raiva, mas agora percebo que devo a ela uma dívida de gratidão. Sem sua intervenção, não sei quanto tempo teria levado para eu desabar e acabar num manicômio por causa do estresse. Andrew, por que não me conta o que aconteceu? Perguntou o Dr. Harper, delicadamente limpando minha bochecha com desinfetante. Expliquei que perdi o equilíbrio e que não havia nada demais, mas acho que ele viu através da minha fraca justificativa minha agitação real. Não insistiu nem pressionou. Só perguntou o que poderia ter causado minha falta de coordenação, depois perguntou como eu estava ultimamente. Quando terminei de responder com a resposta mais evasiva que consegui, ele colocou uma mão gentil e tranquilizadora no meu ombro. Andrew, repetiu, por que não me conta o que aconteceu? Eu desabei em lágrimas. Contei como estava assustado, como lutei tanto por minha independência, e agora sabia que ela seria tirada de mim. Ele ouviu pacientemente, depois perguntou por que eu pensava isso. Pausei, respirei fundo e pensei. Daquele dia em diante não havia mais volta. Mas, na verdade, que outra opção eu tinha? Então, com as lágrimas escorrendo, contei tudo ao Dr. Harper. Falei da carruagem e dos cavalos, da esfera laranja e dos peregrinos. Disse como vivia cada dia com medo, como tinha medo de estar perdendo a sanidade. O Dr. Harper pensou por um tempo e disse, Andrew, eu não acho que você está perdendo a cabeça. O alívio naquele momento foi tão grande que fiquei sem palavras. Você diz isso mesmo tendo visto essas coisas, mas nunca ter ouvido barulho algum delas? Sentiu algum cheiro ou teve outras sensações físicas, como tocá-las? Balancei a cabeça negativamente e ele me deu outro tapinha no ombro. Andrew, você já ouviu falar da síndrome de Charles Bonnet? Perguntou. Charles Bonnet? Quem? Ok, deixa eu explicar então, disse o Dr. Harper gentilmente. Charles Bonnet foi um naturalista suíço que nasceu no século XVIII. Ele descobriu uma condição curiosa no avô idoso que estava quase completamente cego por cataratas. O velho tinha alucinações visuais regulares, incluindo padrões aleatórios e até pessoas e lugares. Soa familiar? Sim. Eu estou com demência? Não, Andrew, de forma alguma. Me tranquilizou o Dr. Harper. Você sabe como funciona a percepção? Em termos simples, seus olhos captam a luz através da íris e da pupila, que é processada pela retina e transduzida em sinais elétricos que o cérebro descodifica, organizando esses sinais em uma imagem reconhecível. Entendeu até aqui? Assenti, começando a entender. Quando a retina se danifica, como nos casos de degeneração macular, esses sinais ficam distorcidos e embaralhados. O cérebro ainda os recebe e faz seu trabalho, traduzindo esses sinais distorcidos em uma imagem. Ele meio que preenche as lacunas para você. Às vezes ele preenche essas lacunas com cores, padrões, criaturas e lugares que não existem. E isso se chama síndrome de Charles Bonnet. Quase chorei de alívio. Então, não estou louco? De forma alguma, respondeu o médico. Esta é uma condição inteiramente física. Sua mente está funcionando perfeitamente. Se você tivesse algum problema mental, suas delusões não se limitariam apenas a um sentido. Você ouviria esses intrusos, sentiria o cheiro deles, até tocaria. Esta condição está relacionada somente aos seus olhos, não ao cérebro. Quando saí do consultório do Dr. Harper, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Claro, minha visão ainda era um problema, mas agora que sabia que era só um problema nos olhos e não na mente, eu sabia que podia lidar com isso. Estava pronto para enfrentar o mundo novamente. Desde então, vi muitas visões estranhas. Vi uma enorme cachoeira no parque, com névoa suave e borboletas voando ao redor. Vi um guerreiro nativo americano com um enorme cocar de penas sentado num banquinho no balcão da cafeteria. Vi uma estrutura intrincada e impossível de andaimes cruzando toda a frente do meu prédio.
No dia da independência do ano passado, até vi um grande dragão verde voando no céu, girando e brincando no ar. Tudo parecia absolutamente real, mas agora que sabia que eram truques dos olhos, não eram mais perturbadores. Na verdade, passei a gostar deles, vendo-os como pequenos shows únicos e divertidos ou obras de arte que existiam só para o meu prazer. Passei a acolhê-los. Até que há um mês, vi ela. Era noite, sempre à noite quando eu a vejo, e eu estava me preparando para dormir. Entrei na cozinha para pegar um copo d'água e gritei assustado ao ver a figura no canto. Ela era alta, a mulher mais alta que já vi, e mesmo curvada ainda tinha pelo menos 15 centímetros a mais que eu. Estava acostumado a ver personagens com roupas estranhas e antigas, mas essa era diferente. Não parecia roupa de uma época só, mas uma bizarra mistura. Ela usava um paletó de smoking preto, ajustado ao corpo feminino sobre uma camisa velha e amarrotada com babados. Para completar, usava uma gravata borboleta vermelha. Nas mãos, que ela mantinha estendidas para os lados, como se estivesse encolhendo os ombros ou procurando chuva, usava luvas brancas sujas. Os dedos eram desproporcionalmente longos, quase como de aranha, e às vezes se mexiam, como se quisesse agarrar algo. Na parte de baixo, usava shorts vermelhos iguais à gravata, com meias calças pretas opacas. As pernas eram longas, esguias, atraentes, para ser sincero, pernas de bailarina. Ela também usava saltos vermelhos, da mesma cor dos shorts e da gravata, mas brilhavam e cintilavam, lembrando os sapatinhos de rubi de Judy Garland em Um Mágico de Oz. Por mais estranho que fosse esse visual, eu não conseguia tirar os olhos do rosto dela. A maior parte estava escondida por um chapéu coco inclinado que escondia os olhos e o nariz, mas sob a aba eu via a pele pálida como a morte do rosto dela e um sorriso que me gelava a espinha. Era largo, largo demais, com dentes demais. Um sorriso deveria ser caloroso, acolhedor, mas o dela transbordava maldade. Parecia a alegria que uma cobra tem ao encurralar um rato. Mas o que mais me assustou foi o terceiro braço que ela tinha nas costas, curvado sobre a cabeça como o rabo de um escorpião. Era maior que um braço normal, e a mão tinha só 3 dedos, como uma garra. Apontava direto para mim e, enquanto eu xingava e tropeçava para o lado, parecia seguir meu movimento. Fiquei olhando para aquela figura assustadora por alguns segundos, tentando entender a situação. Ela apenas ficou lá no canto sorrindo para mim. Finalmente percebi que era mais uma das minhas alucinações e suspirei aliviado. Um dos truques que aprendi ao longo dos meses com a síndrome de Charles Bonnet é quebrar a linha de visão para o estímulo que faz o cérebro interpretar a imagem como alucinação. É como reiniciar um computador com defeito, uma forma de reiniciar o sistema. Para isso, eu fecho os olhos e conto até 5. Quando os abro, a alucinação desaparece. Então, enquanto encarava aquela figura horrível e deformada na cozinha, soube que para fazê-la sumir, bastava fechar os olhos. Vou ser honesto, quando contei até 5, hesitei antes de abrir os olhos. Se ela ainda estivesse lá, sorrindo aquele sorriso malvado, acho que teria um ataque cardíaco. Mas ela não estava, e eu suspirei aliviado. Peguei meu copo d'água e voltei para a cama. A mulher alta perseguiu meus pensamentos nos dias seguintes. Ela era diferente das outras visões que eu tive. De algum modo, parecia mais real. Foi essa agitação que meu amigo Jason percebeu quando nos encontramos para almoçar na sexta-feira seguinte. Jason era um daqueles amigos que tentei afastar logo depois que perdi a visão, mas ele se recusou a desistir de mim, continuando a me procurar semana após semana. Amigos bons são difíceis de encontrar, mas amigos verdadeiros, aqueles que ficam ao seu lado para a vida toda, são ainda mais raros. Jason, Deus abençoe seu coração generoso, é um desses. Cara, você precisa me contar o que está acontecendo, disse ele enquanto sentávamos para comer pizza. Como assim? Perguntei, tentando disfarçar. Você tá tão distraído, parece que tá sempre procurando algo aqui dentro. Já comeu, uma fatia de pizza no tempo que eu comi 4. Então, repito, conta o que tá pegando.
falou Jason agitando uma fatia de pizza no ar. Não é nada, respondi, me sentindo meio bobo. Só tive uma alucinação há uns 2 dias que me abalou. Achei que você já estivesse tranquilo com essas coisas, ele disse, largando a pizza. Tava, mas essa foi diferente. Cedi, resignado. Ela me assustou. Ela? Perguntou Jason, interessado. Me conta. Então, contei. Descrevi a mulher alta e como ela tinha aparecido para mim. Expliquei que, diferente das outras alucinações, ela parecia mais real e era a primeira com uma mutação tão estranha e perturbadora. Já tinha visto pessoas pequenas, algo chamado liliputiano pela medicina, mas o braço extra e o rosto distorcido eram inéditos. Acho que foi isso, junto com a postura estranhamente expectante, que mais me perturbou. Então, disse Jason depois que eu terminei. Você falou que ela tinha umas pernas boas, é? Cala a boca, seu babaca, ri, jogando um guardanapo nele. Tô falando sério, cara. Ele devolveu o guardanapo. Se eu entrasse numa sala e visse um mutante gigante me esperando, também me cagava todo. Mas você sabe por que vê isso, né? Tipo o cocheiro e a cachoeira que você viu. É uma condição que você conhece e sabe lidar, certo? Eu sei. Valeu, cara, você tá certo. Me senti melhor também, sorri pra ele, dei uma mordida grande na pizza e mudei de assunto, perguntando sobre a ex-psicópata dele, assunto que ele mergulhou feliz. Menos de uma semana depois, enquanto escovava os dentes, vi a mulher alta de novo. Estava no espelho. Ela no corredor escuro, espiando atrás da porta. Aquele sorriso sinistro que eu já tinha visto distendia seu rosto fino numa careta deformada. O chapéu coco sujo encobria os olhos. Cada uma das 3 mãos longas e finas agarravam a moldura da porta. Por mais louco que pareça, parecia que ela tentava não ser vista. Gritei, cuspindo espuma de pasta no espelho. A escova caiu na pia. Me virei, coração disparado, respiração ofegante. Ela não estava lá. Claro que não. A porta estava vazia. Caminhei na ponta dos pés para olhar o corredor, hesitando para não colocar o pescoço na sombra. Segundo a segundo, fui me aproximando, não vi nada, então com um sussurro para mim mesmo, saí do banheiro. Corredor vazio, apartamento vazio. Fiquei abalado. Era a primeira vez que via uma alucinação num reflexo, e nem tinha certeza se tinha realmente visto. Agora, quando escrevo isso, sabendo o que viria depois, acho que pensei assim para me proteger, para fugir da verdade. Fui um idiota. 2 semanas inteiras passaram sem nada. Vi um relâmpago amarelo dançando na rua, mas era algo esperado da minha condição. Mágico, estranho, mas não assustador, não como ela. Olhando para trás, aquelas 2 semanas foram uma bênção. Um lembrete do que a vida poderia ser, a existência que eu tinha construído desde o diagnóstico. A vida estava boa, até a noite que mudou tudo. Ontem à noite. Eu tinha saído, tomado algumas cervejas com os outros cegos do grupo. Não estava bêbado, mas tinha bebido o suficiente. Quando saí para o ar fresco, senti a cabeça leve. Demorei para chegar em casa, rindo e conversando com eles pelo caminho. Foi uma noite ótima. Provavelmente a última noite boa que eu vou ter. Despedi-me e, tropeçando com a chave, entrei. Com passos cambaleantes, caminhei pelo corredor, batendo a porta forte demais atrás de mim. Tirei a jaqueta, pendurei no gancho e acendi a luz. Ela estava lá, no fim do corredor. As 3 mãos erguidas em garras, alcançando para mim, o mesmo sorriso enlouquecedor no rosto pálido. Jurei alto, pulando para trás, recuando diante da figura alta e aterrorizante a me esperando dentro da minha própria casa. A mulher alta não se mexeu. Só ficou parada, me encarando e sorrindo. Eu a encarei, mas nem de longe sorri. Jesus Cristo, murmurei. Sabe aquela paranoia que dá depois de umas cervejas? Aquela sensação vaga e ruim. Imagina isso com uma mutante gigante sorrindo aparecendo na sua casa.
Não preciso dizer que foi muito, muito, muito tenso. Eu não preciso disso. Suspirei e fechei os olhos. 1, 2, 3, 4, 5. Quando abri, o rosto dela estava a um palmo do meu, sorrindo mais que nunca. Ela correu o comprimento do corredor e agora estava tão perto que os braços longos agarravam o ar ao meu redor, os dedos se mexendo como garras perto do meu rosto. O peito subia e descia, como se ela estivesse rindo silenciosamente dos meus esforços para afastá-la, como se a ideia de eu me livrar dela fosse uma piada. Gritei, um berro de terror. Caí de joelhos, cobrindo a cabeça como se esperasse um golpe, que não veio. Finalmente abaixei as mãos, ofegante, tremendo. O corredor estava vazio. A mulher alta, desaparecida. Fiquei ali, ajoelhado, tentando recuperar o fôlego. Depois levantei e corri para fora do apartamento, do prédio, para a rua. Fiquei ali, tremendo, com medo além da razão, sem saber o que fazer. Finalmente tirei o celular do bolso e liguei. Ei, Andy, o que houve? Jason perguntou. Jason, preciso que você venha aqui, disse, chorando. Jason não perguntou por quê, nem reclamou. Só respondeu. Tô indo. Menos de 20 minutos depois, o carro dele estava na porta. Ele correu para mim, que estava sentado tremendo nos degraus. Jogou a jaqueta nos meus ombros e perguntou o que tinha acontecido, a voz cheia de preocupação. Ela tá lá dentro. Gaguejei. A mulher alta. Ela voltou. Calma, calma, disse, me ajudando a levantar. Vamos entrar e ver o que tem. Queria dizer que fui corajoso, mas mentiria. Me escondi atrás de Jason, uma mão no ombro dele enquanto atravessávamos o apartamento. Claro que não achamos nada. Uma mutante gigante num AP minúsculo. Onde ela ia se esconder? Depois de revistar tudo 2 vezes, tive que admitir que ela tinha sumido. Desculpa, cara, pedi, me sentindo um idiota. Fiquei com medo e... desculpa mesmo. Relaxa, parceiro. Agora que tô aqui, onde você guarda a bebida? Meio litro de bourbon depois, estávamos ambos tagarelas. Ela é meio diferente, sabe? Tentei explicar. Eu entendo, ele disse. Tipo, você viu algo ruim, se sentiu mal e isso é ruim. Ele não entendia. Não, ela é diferente, expliquei. Nunca tive uma alucinação que voltasse antes e nunca foram assustadoras, sabe? Ela não é como as outras. Cara, disse Jason, tomando mais um gole. Você tem síndrome de Charles Bonnet e sabe que isso faz você ver coisas, então... Ele fez um gesto mágico no ar. Eu sei, respondi. Escuta, Andy, falou sério. É só seus olhos, tá? Você não ouviu nada, não sentiu nada. Isso é assim mesmo. Sei que é assustador, cara, mas você já passou por tanta coisa difícil na vida. Você é forte. Um dos caras mais corajosos que eu conheço. E consegue lidar com uma alucinação cabulosa. Ri. Não pude evitar. Ela é uma alucinação cabulosa mesmo, cara. Ele riu também, e brindamos. Sabe, isso pode ajudar, disse pensativo. O quê? Beber? Perguntei. Não, ou melhor, sim. Ele riu. Quero dizer... desmistificá-la. Você devia dar um nome para ela. Algo bobo, para não ser tão assustadora. Tenho que dizer que, por mais que eu goste de
Alucinação cabulosa é meio complicado. Ri. Eu entendo, respondeu. De repente, algo que ele disse me veio à mente. Que tal Ellen? Sugeri. Ellen Highwater. Massa, disse, levantando o copo. Um brinde a Ellen, parceiro. A Ellen, sorri, esvaziando meu copo. Jason passou a noite no sofá, principalmente porque tinha bebido demais para dirigir, mas, honestamente, acho que bebeu para ter uma desculpa para ficar e cuidar de mim. Fico feliz que tenha ficado. Saber que ele estava ali me deixou mais seguro e consegui dormir um pouco. Ter alguém para ligar caso aquela visão estranha, agora batizada Ellen, aparecesse de novo me deu conforto. Hoje de manhã precisávamos de apoio. Sinto que um jegue me chutou a cabeça. Ele gemeu quando entrei na sala. Respondi, com a cabeça latejando. Joes? Joes, ele afirmou se levantando. Tomamos café preto forte e comemos muffins sem falar muito. Finalmente, Jason quebrou o silêncio. Então, tá de boa agora? Perguntou com a boca cheia de muffin de mirtilo. Assenti. Acho que sim. Ainda tá assustado com a sabe quem? Perguntou. Ellen? Sorri. Não, acho que consigo lidar com uma alucinação cabulosa. Que bom! Riu, dando um tapinha nas minhas costas. Aposta que consegue. Agora, aqui no banheiro, tremendo de medo para sair do apartamento, sei que estávamos errados. Sobre tudo. Lembra quando disse que a ideia de ser internado, de perder a noção da realidade, era o pior que eu podia imaginar? Agora eu até aceitaria isso, porque a alternativa é muito, muito pior. Depois do café, me despedi do Jason. Ele entrou no carro e foi embora. O dia passou sem nada. Quando a Lois passou a tarde e comentou como eu parecia mais animado. Tem uma mulher na sua vida? Perguntou casual. Ri e pensei no que ela acharia se soubesse a verdade. Mais ou menos, respondi, rindo. Que bom, ela disse. Cuida bem dela, hein? Isso me fez rir ainda mais e tive que morder o lábio. Pode deixar, respondi. Vou fazer o meu melhor. Hoje à noite, ainda cansado da noite anterior, decidi dormir cedo. Escovei os dentes, lavei as mãos e o rosto. Me troquei, peguei um copo d'água e fui para o quarto. Deitei na cama e logo me senti tão relaxado. Em segundos, veio aquele sono avassalador, o cansaço que vem depois de um dia inteiro resistindo ao sono. Resolvi que resistir era inútil e me sentei para apagar a luz. Quase não a vi, mas, ao esticar a mão por interruptor, notei algo no canto do olho. Meu coração saltou para a garganta quando virei para o pé da cama. A mulher alta estava ali, agachada, com um rosto sorridente me encarando dos meus pés. Tantos dentes. Os dedos longos e finos espalhados pelas cobertas, mexendo levemente quando ela segurava a ponta da cama. Lentamente, dolorosamente, o terceiro braço deformado apareceu por cima do ombro, juntando-se às outras mãos nos lençóis. Fiquei paralisado, tomado pelo medo. Estava num momento decisivo, no ponto de virada que vinha se formando há tempos. Mas dessa vez eu já tinha tido o bastante. Você não me assusta mais, disse com a voz cheia de raiva e de desafio. Não vou deixar você fazer isso comigo. Estiquei a mão para o interruptor. Boa noite, Ellen, disse vitorioso e apertei, mergulhando o quarto na escuridão. Fiquei ali, um orgulho enorme me invadindo, sorrindo para mim mesmo na cama quente e confortável, feliz pela vitória emocional de superar meu medo. E então, aconteceu. A coisa que me trouxe até aqui, que congelou meu sangue e transformou minhas entranhas em gelatina. Boa noite, Andrew, sussurrou a voz áspera dela vinda da escuridão.